estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 24 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Vocês lembram que na aula passada nós vimos sobre sensores? Então, hoje nós daremos continuidade e também veremos sobre atuadores. Mas antes de iniciarmos, eu queria retomar um pouquinho sobre o que vimos na aula passada. Lembram que nós vimos diversos sensores? E, dentre deles, nós vimos o Findliner, que era o seguidor de linha. E ele também pode trabalhar com a questão de distâncias. E eu trouxe aqui uma pista para que vocês vejam ele executando esse movimento, seguindo a linha preta. Vamos conferir? Então, olhem só, vou ligar aqui o meu Ludobot e a partir do momento que eu colocar ele aqui, ele vai seguir a linha. Vejam que bacana. E vocês podem observar que ele está seguindo a linha não por conta do reflector que nós temos aqui no sensor, mas sim por conta do quê? Das luzes aqui embaixo do nosso Ludobot. Vamos ver mais uma vez ele em funcionamento? Observem só, vou ligá-lo novamente. E percebam que quando ele começa a sair um pouquinho da linha, ele já reajusta novamente. Então agora nós iremos ver sobre um outro sensor. Normalmente ele é chamado de sensor de toque. Mas o seu nome mesmo é sensor crash. A gente chama ele sensor de toque porque nós utilizamos ele com mais frequência nessa modalidade. Mas eu vou explicar para vocês como ele funciona. Observem na tela. É um tipo de botão de fim de curso, normalmente aberto. Isso significa que quando ele se encontra em repouso, está desligado. E quando pressionado, ele passa para o seu estado ligado, enviando um sinal alto. Ele pode ser usado para detectar colisões e desencadear ações. Nós utilizamos ele justamente para desencadear uma ação. Normalmente nós chamamos sensor de toque devido a isso, utilizamos ele como um botão para desenvolver alguma ação. Mas vocês viram ali que ele também pode ser utilizado como sensor de colisão, ou seja, se algo cair, ele vai ser pressionado e poderá contabilizar alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos de sensor crash no nosso dia a dia. Observem ali, nós temos ali uma chave de um carro, onde nós utilizamos para trancar e abrir o nosso carro. Temos também o controle de TV, onde pressionamos os botões para trocar de canais. E também os controles do videogame, isso mesmo. Todos esses botões são sensores crash, justamente porque eles enviam sinal para que seja realizada alguma ação. E eu trouxe aqui duas montagens para vocês verem o funcionamento desse sensor. Vamos conferir no detalhe? Então aqui eu tenho dois modelos de montagem. O primeiro é uma roleta. Vou mostrar para vocês como eu realizei essa montagem. Então aqui nós temos o nosso sensor crash, que nós chamamos de sensor de toque. Tenho aqui também os cabos que ligam ao sensor e ao motor do nosso Ludobot. Tenho aqui também as vigas, os conectores, vigas aqui embaixo para dar sustentação à nossa montagem. E aqui eu encaixei uma roleta utilizando um eixo e duas pequenas engrenagens. Então, como que vai funcionar? Eu vou ligar o meu Ludobot e aqui eu tenho o meu sensor. Então, vou pressioná-lo para que o motor execute o movimento e sortearemos uma cor. Então, vamos ver. Ó, apertei e nós sorteamos a cor e deu as duas cores. Vamos novamente? Então, olhem lá. Então, aqui sorteei a cor verde. Vocês podem observar que ele gira por um certo tempo. E isso foi feito na programação que nós iremos ver daqui a pouco.
Aqui ao lado eu tenho uma outra montagem. Aqui é para representar uma aranha. Então eu utilizei aqui, ó, vigas, conectores. Utilizei também o nosso sensor para dar início ao movimento que a aranha irá realizar. Utilizei também a programação que faz com que ele se movimente e os cabos para ligar o motor e o nosso sensor. Vamos ver como ele funciona? Observem lá. Vou pressionar para dar o start, para que ele possa executar todos esses movimentos que eu programei. Então aqui vocês puderam observar que eu programei ele para que andasse por um instante e realizasse uma pequena volta e depois continuasse andando. Mas agora vamos ver como foi feita a programação da nossa roleta? Acompanhem na tela. Então vocês lembram qual era o primeiro bloco que nós sempre temos que colocar? Exatamente, o da bandeirinha. E após, nós utilizamos o sempre, que vai criar uma condição de um ciclo. Na sequência, eu tenho aqui uma condição. Se algo acontecer, então o meu motor vai executar uma função. Aqui no caso está o estado pressionar. Quando nós pressionamos o nosso sensor de toque, o motor vai executar a velocidade 60. Nesse caso, na nossa roleta, né? E aqui, ó, ele fala espere número aleatório entre 0,5 e 5,5 segundos. Esse foi o tempo que eu programei para que a minha roleta girasse. Após essa execução, eu peço para o motor parar. E agora nós iremos ver um vídeo muito bacana do Gustavo. Ele vai mostrar pra gente como funciona o sensor ultrassônico em uma montagem que eu acho que vocês vão adorar. Vamos conferir o vídeo? Olá, inventores! Aqui é Gustavo da Microduino de novo e hoje nós vamos fazer uma cesta de basquete inteligente. Bom, pessoal, deixa eu contextualizar um pouquinho esse projeto. Bom, eu sempre fui fã de basquete, joguei basquete quando eu era mais jovem, assisto todos os jogos da NBA e sempre quis ter uma cesta, uma tabela de basquete em casa, mas nunca tive essa oportunidade. Sempre morei em apartamento, a gente não tinha aquelas quadras e durante a pandemia acabei mudando para uma casa e eu pensei, por que não, né? Eu vou construir minha própria cesta. Na verdade, primeiro eu fui pesquisar quanto é que era uma cesta pronta e eram valores absurdos. Então eu falei, deixa eu dar uma olhada na minha garagem, o que eu tenho aqui. E tinha lá uma mesa que a gente não tava usando, uma mesa velha. E eu falei, vou cortar ela e vou fazer minha própria tabela. E aí eu comprei um aro pronto, fiz uma estruturinha para prender ela na parede. Mas isso, né, tá muito simples pra gente. Eu precisava colocar um pouco de eletrônica nisso. E eu pensei, o que eu posso fazer para deixar essa minha cesta mais legal? E eu pensei que um placar eletrônico seria um ótimo começo, né? Eu fiz basicamente, coloquei um sensor ultrassônico que quando a bola passasse pelo aro, ele ia marcar um ponto. E coloquei um botão para zerar esse placar. Aí eu conseguiria usar isso para treinar o arremesso, fazer algumas coisinhas legais aqui. E claro que no final também tivemos algumas ideias para a gente fazer a versão 2.0 disso. Então vamos lá dar uma olhada em como é que ficou a montagem. Pessoal, a parte de hardware é super simples, tá? Mas deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso placar. É uma matriz 8x8 colorida. É aqui que vai mostrar a pontuação. Ela usa comunicação I2C. Então eu vou conectar ela aqui numa porta I2C. O nosso sensor ultrassônico, ele também usa comunicação I2C, então conectei ele aqui. Aqui ele está preso no M-Center só com uma fita banana, tá? Bem facinho aqui. E temos aqui nosso botão Crash, que é um sensor digital, então ele está conectado, no meu caso, aqui na porta D2. Poderia ser qualquer uma das outras portas digitais. Legal? Simples assim, aí é só
montar lá a nossa cesta. Vamos para a programação então. Dessa vez, essa parte aqui de programação vai ser bem curta, porque comparado com outros projetos é relativamente simples. Então eu só vou mostrar para vocês alguns pontos importantes para vocês tomarem cuidado, pontos que eu levei um tempo para fazer alguns ajustes. Tá, em primeiro lugar, eu criei uma variável chamada ponto. Ela vai guardar o número de cestas que eu fiz, ou seja, os pontos, né? Então, criei ela aqui e eu defini essa variável como um número inteiro, tá? Porque não tem o ponto, né? Meio ponto, 1/3 de ponto, 0,0554 pontos. Então ela pode ser um número inteiro. E eu coloquei um tempo aqui de 3 segundos, que é o tempo para eu sair de frente da cesta ali. Para eu mesmo não ativar e já começar marcando um ponto ali, que não é algo que eu queira, né? Eu coloquei aqui um C. Se o meu botão crash, que está ligado na porta 2, você pode ligar em outras portas, tá? Estiver pressionado, então não importa a pontuação que seja naquele momento, ele vai zerar a pontuação, esperar os 3 segundos, pelos mesmos motivos que eu coloquei lá no setup, os 3 segundos, né? Evitar de ativar por minha cabeça, minha mão, né? Qualquer coisa assim. E mostrar que a pontuação está igual a 0 agora. E o nosso C principal. Esse aqui, como o ultrassônico é um sensor que a gente nunca trabalhou, eu vou explicar como é que funciona o ultrassônico, depois a gente volta aqui para o código. Bom, inventores, deixa eu apresentar para vocês o sensor ultrassônico. Como o nome dele já diz, né? Ele é um sensor que emite um ultrassom e ele é utilizado, né, no nosso caso aqui, para medir distâncias. Esse ultrassom é um som que você não vai conseguir escutar, ele está fora da faixa audível do ser humano, então você não vai escutar. E ele vai refletir em um objeto, voltar e te dá a distância. No caso do sensor da Microduino, ele já vai te dar a distância em milímetros, você não precisa fazer conta nenhuma. Só tem um bloquinho lá no nosso M-Designer, que é a distância sensor ultrassônico, e isso vai te retornar já automaticamente a distância do objeto, sem segredo nenhum. O único cuidado que você tem que tomar são os limites de leitura desse sensor, que vai de até 15 centímetros, ali o valor mínimo é 15 centímetros, qualquer valor mais próximo, você chegar bem próximo do sensor, ele vai te retornar também 15, não importa se está 1, 2, 3, tal centímetro do sensor, e o limite máximo que é 1,20 m. Mais do que isso, então apontei para a parede, 4 metros de distância, ele vai me dar 1,20 m, é o limite máximo dele. Então mínimo e máximo 15 centímetros e 1,20 m, ou 150 milímetros e 1.200 milímetros. Agora, para você que está mais interessado, deixa eu te mostrar como é que funciona a ciência por trás dele. Aí eu fiz umas coisas aqui, quase que uma obra de arte. Esse aqui é o nosso sensor ultrassônico. Aqui o cabinho dele ligando no M-Center. Vai ligar aqui no nosso M-Center. E ele tem esses 2 cilindros, tá? Que estão aqui. Um funciona como emissor de ultrassom e outro como receptor de ultrassom. Esse aqui é o nosso foguete, eu vou usar ele como objeto a ser medido à distância. Emitir o ultrassom, tá? Ele vai viajar pelo ar e quando entrar em contato com o objeto, ele vai refletir parte desse ultrassom e vai voltar, e o nosso receptor vai fazer a leitura. Quando ele receber o ultrassom aqui, ele vai saber qual foi o tempo que levou para ele sair daqui e voltar. E aí é muito simples, a gente sabe a velocidade do som no ar, 343 metros por segundo, e aí eu tenho o tempo, eu consigo calcular a distância, né? Que é a velocidade é igual a distância por tempo, ou distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, por exemplo, aqui, se levar 1 milissegundo, ou seja, 1 milésimo de segundo, para fazer essa distância, 343 metros por segundo, vezes 1 sobre 1000, 0,343, que seriam 34,3 centímetros, mas esse é o tempo para ir e voltar, então eu vou dividir esse valor por 2, 17,15 centímetros. E assim que eu sei a distância, o nosso bloquinho já te dá esses números automaticamente. Mas essa é a ciência por trás do sensor. E, como vocês sabem, cada meio é diferente. Então, se você colocar o sensor em água, a velocidade vai ser quase 5 vezes maior. E se for um alumínio, por exemplo, é quase 10 vezes maior. Então, vai depender da velocidade do som naquele meio que você está trabalhando, que, no geral, no nosso caso, é o próprio ar. Bom, espero que tenha ficado claro o uso do sensor ultrassônico. Vamos voltar para a nossa explicação. Tá, agora que você sabe como é que funciona o ultrassônico, deixa eu explicar qual foi a lógica aqui.
Bom, o sensor ultrassônico da microarduino, como vocês viram, ele já me dá o valor em milímetros. Então, o que eu pensei aqui? O aro da minha cesta de basquete tem 45 centímetros de diâmetro, ou 450 milímetros, e o diâmetro da minha bola tem 300 milímetros, ou 30 centímetros de diâmetro. E a cesta, ela está afastada 15 centímetros da parede, ou da tabela. E o meu sensorzinho tá colado ali na tabela, né? E ele tem uma espessura de mais ou menos ali uns 3 centímetros, do fundo ali do M-Center até a ponta do ultrassônico. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 45, somei com os 15 e descontei os 3 centímetros. Aí eu tenho a distância da ponta do aro da minha cesta até a ponta do ultrassônico. E isso aí deu quanto? 57 centímetros. E eu tenho o diâmetro da minha bola, que se ela estiver coladinha lá na ponta do aro, que é o extremo onde ela pode entrar, teria então 27 centímetros. Então é o mais longe que eu conseguiria fazer. Então eu coloquei, o que eu fiz? Eu coloquei uma gordurinha aqui, coloquei 35. Ainda não é suficiente para o meu ultrassônico estar lendo lá o bico do aro ou a rede e disparando sem querer. Mas a bola, com certeza, toda vez que ela entrar na cesta, vai me dar uma medida menor que essa, e aí vai ativar, vai adicionar um ponto, vai tocar o buzzer e vai voltar a esperar passar a bola de novo para marcar mais um ponto. Então foi isso que eu fiz, assim que eu cheguei nesse número para fazer essa conta. E o outro interessante é aqui, ó. Na matriz de LED, eu usei esse bloco aqui, exibir texto. Então o cuidado que eu tenho que ter aqui é, texto são strings. E o meu ponto, se vocês lembram lá da nossa conversa ali no começo, é um inteiro. Então eu preciso fazer o quê? Se eu colocar um número inteiro aqui, vai me dar problema. Eu preciso que ele seja um texto. Então eu vou converter o número da variável ponto para string, e aí fica tudo certinho, ele consegue exibir a minha pontuação. Esse é o nosso código, vamos testar lá na prática e ver o que acontece. Então deixa eu mostrar para vocês como é que eu instalei o sensor aqui na cesta. Eu coloquei ele logo abaixo aqui do aro, porque eu sei que aqui é seguro, né, para a bola não bater. Aqui está o nosso marcador de pontos, né? E eu puxei aqui, ó, o botão aqui para baixo, para que eu possa alcançar com um pulo ali. Depois eu vou pensar talvez em estender mais um pouquinho isso aqui, para poder zerar o marcador. Tem só uma fita crepe aqui por enquanto, para a gente poder testar. E outra coisa que eu percebi aqui também, ó, é que para melhorar a leitura do sensor, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, eu tirei esse pedaço da rede para a gente poder fazer uma leitura mais, para não atrapalhar, né? Às vezes ela podia estar aqui na frente e passar na frente do sensor e marcar o ponto sem querer. Então é assim que está instalado. Tudo com aquela fita dupla face, aquela fita banana. Então é bem facinho de tirar, não teve nenhuma dificuldade também para encaixar mesmo aqui. Legal, eu acho que é isso aí e vamos fazer alguns testes. Como vocês perceberam, a gente tem alguns probleminhas lá na medição, né, dos nossos pontos. De vez em quando, eu notei assim os principais, né? Às vezes pontuando quando nada acontece e às vezes pontuando 2 vezes. Então eu vou fazer uma melhoria aqui no código para a gente melhorar isso, né? Resolver é uma palavra forte, mas vamos melhorar. Então eu vou usar uma técnica aqui que chama redução de ruído através de média. A gente tem algumas técnicas de redução de ruído, então a gente vai mostrar isso em outros vídeos também, outras técnicas. Essa aqui é talvez a mais simples delas, que é a redução de ruído através da média. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada distância. Eu vou inicializar ela aqui no setup, então vamos lá. Definir variável distância como float. E vou definir o valor inicial dela como 0.
E aí é muito simples. Se você sabe o que é uma média, né? Média entre dois números, 20 e 10. 10 mais 20 dividido por 2, a média deles é 15. Se eu tiver 10 números, a soma de todos eles dividido por 10, né? Super simples. Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu só vou vir aqui pegar repita 10 vezes. E eu vou vir aqui em variável, adicione, né? Somar a distância, o valor do próprio sensor ultrassônico. Ou seja, eu estou somando aqui 10 vezes, o valor inicial é 0, né? Aí somei aqui, qual o valor do sensor ultrassônico? 500. De novo, qual o valor do sensor ultrassônico? 450. Vou somando, somando, somando. E depois vou vir aqui em variável e vou fazer a conta final da média, que é, então, distância vai ser igual ao quê? Vai ser a própria distância, que já é o somatório 10 vezes dos valores do ultrassônico, e dividir por 10. Agora, depois desse bloco aqui, daqui para frente, a minha distância já é a média de 10 leituras do ultrassônico. Isso vai me ajudar a ter um valor, a evitar que valores aleatórios, né, esses ruídos que acontecem nos sensores no geral, né, sensor de temperatura, umidade, todo tipo de sensor tem esse tipo de ruído. Vai ajudar que esses ruídos eles não interfiram, ou seja, não tem aqueles picos aleatórios que marcam a pontuação ali, que nada aconteceu. E vai me ajudar também a não ter mais de às vezes 2 pontos ali marcados ao mesmo tempo. Isso não resolve todos os nossos problemas, mas já ajuda bastante. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer de melhoria. E algumas outras aí, quem sabe, para um vídeo aí do nossa cesta de basquete inteligente 2.0. Vamos lá ver como é que ficou? Inventores, esse foi nosso vídeo da semana, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho várias ideias aí para fazer uma versão 2.0 dessa cesta inteligente, então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Vocês viram que interessante a montagem que o Gustavo realizou? Ele fez uma programação para que marcassem os pontos da cesta utilizando esses 2 sensores. E agora, na sequência, nós iremos ver sobre um outro sensor do nosso kit Ludobot. Acompanhem comigo. Esse é o sensor buzzer. Ele funciona como alto-falantes eletromagnéticos. Ele precisa de voltagens de diferentes frequências para produzir som. Quanto mais alta a frequência, mais alto é o tom. Então, como que ele funciona? Nós podemos colocar na nossa programação lá para que ele execute algum som e esse som será ampliado. E agora nós veremos outro sensor. O sensor de toque. Acompanhem comigo. Ele é um sensor de entrada digital simples, com um botão de toque e possui uma tensão alta e baixa, dependendo se é pressionado ou não. Um módulo dentro do sensor consegue determinar o valor da tensão e o estado do botão de toque. Então esse é o botão touch. Vocês podem observar que a gente estava falando do sensor crash, que nós utilizamos também como sensor de toque, mas nós temos também o próprio sensor de toque. E
E agora, na sequência, nós iremos ver uma montagem que eu realizei utilizando o sensor buzzer, o sensor de toque e também as luzes LED que vimos na aula passada. Vamos ver no detalhe? Então aqui eu realizei uma montagem utilizando algumas peças e o nosso kit Ludobot. Vou mostrar para vocês com mais detalhe para vocês entenderem como foi feito. Então aqui ó, eu tenho o sensor buzzer, aqui eu tenho o sensor touch e aqui eu tenho os meus LEDs RGB. E eles estão programados para executar uma cor diferente. Então olhem aqui como é a parte de trás da minha montagem. Vocês podem ver que eu utilizei diversos cabinhos para realizar as conexões dos nossos LEDs e também para os nossos sensores. Mas vocês vão observar uma coisa diferente, que aqui no sensor de LED, um pode ligar ao outro. Percebam aqui, ó, que eles estão ligados simultaneamente e apenas um deles aqui que está ligado no meu M-Center, no meu cérebro. O resto está ligado entre si, que eles realizam essas conexões. Vamos ver ele em funcionamento? Então, vou ligar aqui o meu Ludobot. Então, o que eu preciso fazer é ativar o meu sensor de toque, o meu sensor touch. Então, vou encostar. E vocês podem ver que eu realizei uma programação para que as luzes fossem se acendendo de uma a uma. E o buzzer já estava identificando esse som junto com a luz. Vamos ver mais uma vez no detalhe? Muito bacana, né? E agora, para entendermos melhor como foi feita toda essa programação, acompanhem comigo na tela. Então aqui eu tenho a programação da minha montagem da casinha. Então vamos conferir. Lembrando sempre que nós precisamos iniciar a nossa programação com o bloco da bandeirinha. Já na sequência eu coloquei o meu sempre, para ele sempre que for executado criar essa condição de ciclo. Já na sequência eu utilizei o meu bloco de condição, que se algo acontecer, isso vai desencadear uma outra situação. Aqui no caso é referente ao nosso botão touch e na sequência, nesses blocos roxos, vocês podem observar que está se referindo ao nosso LED. Aqui ó, eu utilizei estas cores e lembrando que o LED RGB, você pode selecionar a cor que você quiser. E aí vocês podem ver também que entre esses blocos roxos estão esses laranjas de tempo. Então assim, acende o verde, logo ele vai esperar 0,3 segundo e ele executa essa função. E aqui ó, vocês podem observar também que está na cor preta, mas ele acende o preto? Não. É justamente para que ele desligue, der essa sensação de desligar. Aqui eu não coloquei a nossa programação inteira, porque vocês puderam ver que ele seguiu uma sequência de acender os LEDs 2 vezes. Então, eu automaticamente repeti toda essa programação abaixo, dentro do meu sempre, para que fizesse esse ciclo. E também inseri o bloco sobre o buzzer para ativar esse som junto com os LEDs. Mas agora, dando sequência, nós veremos outro sensor. Vejam comigo. Sensor Light A1 é um sensor de detecção de brilho fotossensível. O sensor de luz é um sensor que usa um fotorresistor para converter um sinal de luz em um sinal elétrico. Seu comprimento de onda sensível é próximo ao comprimento de onda da luz visível, incluindo comprimentos de onda infravermelha e ultravioleta. Então vamos compreender um pouco mais sobre esse sensor, vendo uma explicação dentro da nossa sociedade. Então observem ali na tela.
nós temos os postes de iluminação pública. Então ali nós temos exatamente esse sensor de luminosidade. Então quando está escurecendo, automaticamente os postes vão se acendendo. Então é isso que esse sensor ele executa. Então agora eu vou mostrar ali na tela o sensor localizado no poste. Observem ali nas setas vermelhas. E agora, dando continuidade, nós veremos também uma montagem com esse sensor para que vocês possam ver ele se acendendo quando ficar escuro. Vamos conferir? Então aqui eu realizei uma montagem utilizando esse sensor de luminosidade. Então como que vai funcionar? A partir do momento que ele identificar que escureceu, ele irá acender aqui embaixo no meu motor, no meu Ludobot. Então aqui eu utilizei conectores e os cabos para fazer essa ligação. Então vou mostrar aqui, ó, eu tenho esse papelzinho preto representando que escureceu. Ao colocá-lo de frente para o meu sensor de luminosidade, automaticamente as luzes aqui embaixo do meu Ludobot irá se acender. Vamos conferir? Então olhem só. Olhem que bacana. Viram que legal? Então toda vez que ele identifica que escureceu, ele irá acender as luzes. E é assim que funcionam também os postes da nossa cidade. E agora nós veremos um outro sensor que ele é bem legal. Acompanhem comigo na tela. Esse é o sensor de controle. Joystick é um sensor analógico que responde com diferentes faixas de sinal elétrico, dependendo da posição de sua chave, sendo as posições possíveis: cima, baixo, direita, esquerda e pressionado. Eu trouxe aqui esse sensor para que vocês pudessem observar mais de perto. Então vou abrir aqui o pacotinho, vou pegar o sensor para vocês verem. Como todos os nossos sensores do kit Ludobot, ele é um sensor pequeno. E aqui eu tenho o sensor joystick. Então observem aqui que ele é bem pequenininho. E ele funciona exatamente como um controle de videogame, o joystick. Então aqui vocês vejam ó, que ele tem essa pecinha aqui, que vai para cima, para baixo e de um lado para o outro. E agora nós veremos um outro sensor, o sensor potenciômetro. Então agora nós veremos outro sensor. Observem ali na tela, o sensor potenciômetro. Este sensor ajuda a controlar a tensão média enviada para o M-Center. Ele pode ser utilizado para controlar os atuadores do kit. Por exemplo, a intensidade luminosa de um LED ou a velocidade de um motor. Então vocês podem observar que esse sensor ele potencializa, ele pode regular a intensidade e inclusive eu trouxe aqui para mostrá-lo para vocês também mais de pertinho. Então aqui ó, nós temos o potenciômetro e essa pecinha aqui, ela vai encaixar exatamente aqui. Então vou encaixá-la. E aqui eu consigo girar de um lado para o outro para intensificar, ó, observem aqui, ó, vou girar assim, ó, para intensificar ou para diminuir os meus atuadores. Ali no caso nós vimos como exemplo os LEDs e o motor. Então, este sensor envia o sinal para o M-Center, para o cérebro, que faz com que os nossos atuadores executem essas ações. E mais para frente nós veremos também o que significa todos esses atuadores dentro do nosso kit Ludobot. E dando continuidade, nós veremos também outro sensor. Acompanhem comigo. O sensor de intensidade sonora. É um sensor que consegue transformar vibrações recebidas em sinais elétricos e indiretamente conseguimos calcular a intensidade do som.
Sua leitura resulta em valores na faixa de 0 a 1023, sendo que quanto mais próximo de 1023, maior a intensidade do som. Eu trouxe ele aqui também para mostrar para vocês e vocês vão ver que ele é exatamente um microfone. Então vocês podem observar aqui no sensor que ele tem até escrito aqui, ó, mic, de microfone. Então ele vai intensificar todas essas ondas sonoras e irá ampliar e realizar o cálculo das mesmas. E agora nós veremos um outro sensor também do nosso kit Ludobot. Vejam lá, o sensor infravermelho receptor. É um sensor de recepção infravermelho. Nele contém um dispositivo semicondutor que pode transformar o sinal de luz infravermelho em um sinal elétrico. Vocês lembram que na aula passada nós vimos um sensor infravermelho que ele emitia o sinal? Lembram até que eu falei aqui da questão do passador de slides que ele transmite um sinal infravermelho? No caso desse sensor, ele recebe e transforma em sinal elétrico. Normalmente, esses dois sensores, que eu vou mostrar para vocês aqui, eles sempre trabalham juntos, porque um envia o sinal e o outro recebe. Nós podemos até utilizar esses dois sensores para realizar uma montagem, por exemplo, de sensor de presença, até para realizar alguma ação, conforme um emite o sinal para o outro, realize uma ação. Então aqui no caso, ó, o meu sensor infravermelho vai expor um sinal para o sensor infravermelho de recepção. Então ele vai emitir o sinal vermelho e esse aqui vai receber e dar comando ao meu M-Center. E é claro que nós estamos falando em sensores e eu não poderia deixar de trazer para vocês também sobre os sensores do nosso kit EV3. Então aqui nós iremos ver agora um vídeo que vai mostrar todos os sensores que possuímos no nosso kit. Vamos conferir? Vocês viram que nós possuímos apenas 4 sensores no nosso kit EV3, mas esses 4 sensores eles têm diversas funcionalidades. Então vamos aprofundar o conhecimento sobre eles? Vamos ver ali sobre o primeiro sensor, o sensor color. Vamos conferir? Ali ele é o sensor de cor. O sensor color digital diferencia as cores. Ele funciona como um sensor de luz. Consegue detectar a sua ausência, perceber sua intensidade, além de refletir a luz vermelha e a do ambiente. Identifica quando o espaço fica escuro ou claro. Então vamos fazer aqui uma associação entre o nosso kit EV3 e o nosso kit Ludobot.
Vocês podem observar que esse sensor aqui de cor, ele funciona também como o sensor que acabamos de ver, o sensor de luminosidade, porque ele também identifica o ambiente claro ou escuro. E dando continuidade, esse sensor Color, ele tem 3 funções. Vamos conhecê-las? Observem lá. Nós temos aqui que ele desenvolve a função Color Mode, que significa modo de cores, a qual possibilita que o seu robô possa diferenciar as cores. Ele reconhece 7 cores: preto, azul, verde, amarelo, vermelho, branco e marrom, além da ausência de cor. Então, vocês podem observar aqui que ele consegue identificar diversas cores. E para mostrar para vocês como que funciona, eu trouxe aqui uma montagem com o nosso kit EV3, utilizando o nosso sensor de cor no Color Mode, no modo de cores. Vamos conferir como ele funciona? Então, vamos ver como foi realizada essa montagem. Aqui eu tenho o meu EV3, o meu cérebro do nosso kit. Aqui o nosso sensor de cor. Aqui eu utilizei rodas, eixos, conectores, vigas e tem uma coisa muito importante aqui no meio também, que é o meu motor grande. Ele que vai fazer rotacionar as rodas aqui atrás. As da frente apenas irão seguir o movimento, a força das rodas de trás. Então, como que funciona aqui, ó? Eu construí aqui esse bloco colorido, utilizando a cor azul, vermelho, amarelo e verde. O nosso EV3 tem a função de identificar essa cor quando eu aproximar do nosso sensor. Lembrando que o nosso EV3, ele vai realizar a fala da cor em inglês. Eu vou fazer silêncio para que vocês possam escutar com clareza quando eu aproximar do sensor de cor. Vamos ver então? Ó, vou aproximar primeiro a cor vermelha. Observem. Red. Agora vamos ver a cor amarela. Yellow. E agora a cor verde. Green. E por último, a cor azul. Blue. Vamos ver novamente? Lembrando que o nosso EV3 realiza a fala em inglês. Então vamos ver. Green. Green. Green é verde. Agora vamos ver outra cor. Yellow. Yellow. Yellow, amarelo. Agora outra cor. Red. Red, vermelho. E por último, Blue. blue, que é azul. Eu poderia ter utilizado outras cores, mas optei por essas por serem as cores mais conhecidas. E aqui também gostaria de mostrar para vocês que a entrada do nosso sensor de cor é sempre diferente da entrada do nosso motor. Então aqui ó, no nosso EV3 nós temos as entradas por números de 1 a 4 e aqui nós temos as entradas de A a D. Então aqui ó, vocês podem observar que eu utilizei as letras para fazer a ligação ao meu motor. E já aqui eu utilizei as portas de 1 a 4 para o meu sensor. Isso é muito importante na hora da programação, porque quando você for programar o seu sensor, você tem que identificar também na programação aonde o cabo dele vai ser ligado, tanto no sensor quanto no motor. Mas se você quiser contribuir com a nossa aula, quiser mandar algum relato de experiência, alguma atividade que você realizou, você pode estar enviando para o e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Na aula que vem, nós daremos continuidade aos sensores do nosso kit EV3 e veremos também sobre os atuadores, tanto do nosso kit Ludobot quanto do EV3. Eu vou ficando por aqui,
E até a próxima aula, pessoal. Tchau!